Acho que seria bom a gente ver um recap, né, da primeira temporada do Legends of Vox Machina, né, para quem não conhece, tudo mais, a animação de Colou, da de D&D e tudo mais, né? O que aconteceu, né, do The Legend of Vox Machina. Recap. Season 1, Episode 1, The Terror of Tal'Dorei. The series premiere episode begins with the Tal'Dorei Council discussing an ongoing, unknown threat that could completely destroy the crops that feed Iman. The council is deeply frustrated as previous mercenary groups have failed, which forces them to expand their search for better capable hands who could take care of the situation. Meanwhile, the Vox Machina group is at a bar having a drinking contest. Things go severely left and they find themselves kicked out of the very last tavern in Iman. Ok, beleza. Os protagonistas aqui da aventura, né, os personagens aqui, né, eles são um grupo de desajustados, né, e estavam numa taverna, como normal, né, quando começa várias aventuras de D&D, né, numa taverna. Enquanto isso, está tendo um problema geral, assim, no reino, onde as plantações estão sendo atacadas, destruídas em vários vilarejos, e as várias tentativas do reino de enviar pessoas lá estão sendo sempre frustradas, né? They're at their lowest and desperate for coin. This leads them to going hungover to the palace with the help wanted sign. Vox Machina are given a chance by the sovereign Uriel, who loves the fact that they have a bear. The party ventures out to find out who or what has been destroying the crops when they finally come in contact with a massive blue dragon. Ok, beleza. O grupo ele consegue achar esse aviso de ajuda, né, de contratação ali do reino. Eles conversam lá com um soberano, e ele gosta deles justamente porque eles têm um pet lá que é um urso, né? E com isso, eles vão até o local e descobrem que o que está sendo atacado, o que está atacando aí o local, é um dragão azul enorme. They barely survive the attacks thanks to Keela using her magic to hide them until the dragon leaves. The encounter almost makes the party abandon their mission, but Pike tries to convince them to stay and attempt to help the people in the village, but they decline. Vex then explains the pain she felt in her head, which indicates someone on the council is working with the dragon, which makes most of the group decide never to return to Iman for their safety. However, when Beleza. Eles conseguem, quase são mortos pelo dragão, né? Da aventureiros, eles usam uma magia por se esconder, né? Até o dragão desistir e ir embora. Uma das personagens, ela nota que tem alguma espécie de conexão mental, que isso chama a atenção dela, e provavelmente alguém dentro da corte lá do rei lá tem algo a ver com o que está acontecendo com a destruição. E não é seguro voltar para a cidade até eles resolverem isso. Eles podem ser mortos. Vox Machina returns to the village near the dragon attacks, they find it destroyed. Episode 2, The Terror of Tal'Dorei Part 2. General Krieg rallies the arms of Iman at the military encampment, most of which are killed during the night when the blue dragon attacks. Vox Machina reports back to the council to tell them it's a blue dragon, but they already knew that. The team suspects it's Gregory Fence, since he looks super shady. They then split up in preparation. Beleza. Tem uma outra tentativa do reino de enviar outras pessoas, né? E eles são dizimados, né, novamente. O grupo, eles descobrem que resolvem voltar para a cidade e reportar que quem está atacando é um dragão azul, né? Só que o pessoal do reino já sabia disso. Essa informação foi tão útil. Eles suspeitam que um dos membros ali da corte tem algo a ver com o que está acontecendo, porque ele é bem suspeito, né? Tipo, cara, tipo, super shady, né? Super fala de um jeito estranho, né? E ele é meio esquisito. Então eles suspeitam dele, o que é normal também de vários RPGs, né? Of taking down both Fence and the dragon. Vax and Pike visit Gilmore's Glorious Goods, where Sean Gilmore reads an excerpt to them on how a dragon can be killed. Grog and Scanlan are the ones to follow Fence as he has a drink at the local tavern and goes to the home of General Krieg. Grog and Scanlan notify the rest of the team. They break in, suspecting Fence is trying to assassinate Krieg, but it's actually Krieg who killed Fence in front of them. Krieg disappears. Então, eles tentam provar que eles são
as alegações deles são verdadeiras, né? E acabar com aquele personagem lá, a pele toda branca, né? Que suspeitavam que tivesse alguma coisa a ver com o dragão. Acontece que eles tentam fazer isso, fazem as preparações dele, né? Montam isso tudo, e tem um plot twist ali no finalzinho do episódio, revelando que aquele cara que suspeitavam, ele era inocente e ele também queria descobrir, ele suspeitava quem estava por trás do dragão azul. E é revelado que, na verdade, esse cara, esse cavaleiro aí, que é apresentado no episódio, ele que tem envolvimento. Appears into another room. The team follows him, but they can't find him anywhere. They discover a portal in the room thanks to Grog and Keyleth. Once on the other side, the team Beleza, aí eles vão atrás do cara e o cara desaparece, né? E sai correndo para outro cômodo. E eles, depois de procurar um pouquinho, eles encontram que numa pintura, a pintura por si é um portal. E eles vão para lá atrás do cara. encounters Krieg again. This time he reveals himself as the Blue Dragon and does a grand speech about how it's time for the dragons who rule to take over once again. Vox Machina takes him on, Beleza, é mostrado ali que aquele cara de armadura lá era uma forma do dragão, né? Como alguns já sabem, né, dragões conseguem fazer metamorfose, né? Então não é algo muito estranho, né? Aí o vilão dá aquele discurso enorme, né? De tipo, né, que os dragões vão tomar os locais e tudo mais, né? E começa a luta. struggling for a bit until they finally do what they do best, acting like a group of selfish jerks. They defeat the dragon after it dawns on Vax that the excerpt Sean shared with them was talking about the dragon's neck. The team is rewarded with an honorary membership on the council and ownership of a nearby keep. They get invited to Beleza. Eles conseguem derrotar o dragão azul e recebem alguns presentes do soberano, né? Inclusive títulos e locais, um local, né, para eles conseguirem transformar como base. a banquet where various dignitaries are already on the way to Iman to attend. Episode 3, The Feast of Realms. Beleza. Eles, no final do episódio, eles mencionam que alguns nobres estão a caminho para realizar uma reunião ali do reino. The night before the banquet, Percy is having a nightmare about the night assassins slaughtered his family. He and his sister try to flee, but she is shot down by multiple arrows. Percy, thinking she's dead, continues running. Later, when Vox Machina arrives at the banquet, Percy's past comes back to haunt him in full force as those responsible for what happened to his family are there. Beleza. Um dos personagens, o nome dele é Percy, ele tem um passado trágico, onde ele, nesse episódio, ele se recorda de ter os seus pais, a sua família assassinada em uma única noite, né? Aí, esses dois personagens pausados aqui na tela, são responsáveis por isso, né? E ele tem esse reencontro com eles. Delilah and Silas Briarwood. Vex notices Percy's panic, which leads to the team getting up to speed on Percy's past dealings with the Briarwoods. Things continue to spiral as the Vox team is seated across from them during the banquet. Meanwhile, Vax is in the Briarwoods' room where he finds the book mentioning the Whispered One. The Briarwoods return to their Beleza. O personagem, né, que reconhece lá aqueles nobres que mataram, né, os pais dele, né? Ele começa a ter um ataque de pânico e o grupo todo trabalha para evitar que aconteça alguma merda ali durante o banquete, né? Enquanto isso, um dos personagens, né, ele se infiltra nos andares superiores e vai investigar os aposentos desses dois Briarwoods aí, dos personagens aí vilões, né? E ele descobre lá um livro que menciona uma criatura chamada O Sussurrador. room, forcing him to jump through the window. Vex realizes her brother is in danger, so the group collects their weapons and go outside to help him. The team faces off with the Briarwoods. Beleza. Acontece que o cara que pegou o livro, ele é descoberto lá e ele é forçado a se jogar da janela. Ele não conseguiria enfrentar os caras sozinho, né? E um dos personagens ali é irmão desse cara que pegou o livro, e percebe que ele está em perigo e todo mundo, todo o grupo, vai lá para fora para enfrentar os caras.
inclusive o Percy. To escape before anyone is fully aware of what's going on, Percy ends up shooting the fingers off the Briarwood's carriage driver Desmond, which leads to the team getting arrested. Episode 4. Beleza. A luta termina com os vilões fugindo. Enquanto isso, o personagem que tá traumatizado, ele acaba descontando toda a raiva dele num cocheiro, se não me engano, né? Ele dispara nos dedos do cara, e esse ato de violência faz com que o grupo todo seja preso. Shadows at the gates. Vox Machina is on the outs with the sovereign Euro. Vex tells Allura that he is under mind control by stylist Briarwood and that she can get proof, but the team is placed on house arrest. While stuck in the house, Beleza. Eles têm a teoria de que uma das... A moça loira lá, né, uma das nobres ali importantes, ela está sendo controlada mentalmente por um dos vilões. Mas ela já precisa provar sobre isso. E por conta dessas alegações do que eles fizeram anteriormente, eles ficam em prisão domiciliar, né, com alguns guardas supervisionando ele. Pike deals with her dimmed holy symbol and Scanlan tries to read Lady Briarwood's book. The team presses Percy about his outburst, which leads to him going into more detail regarding his history with the Briarwoods. Meanwhile, Delilah realizes her book is missing while she and her husband are returning to Whitestone. The Briarwoods stop at a nearby graveyard where Delilah casts a necromantic spell to create undead servants. Percy finds a secret passage for the team to escape through, but Pike finds herself unable to light the way, so it's up to Keyleth. Beleza. Uma das Briarwood lá, né, a Delilah, uma das vilãs, ela se dá conta de que o livro dela foi roubado, né, naquele episódio passado, né, como eu tinha mencionado, e ela tem que voltar para pegar. Só que ia demorar muito tempo e ela precisa de outros planos. Então, por causa disso, ela conjura uma magia lá que invoca servos lá, usando necromancia. E ela envia para ir lá buscar o livro. Enquanto isso, lá dentro da prisão domiciliar, com os personagens principais, né, uma das personagens, que é uma clériga, ela começa a mostrar sinais de ela não está conseguindo utilizar suas magias. Ela depende da deusa dela e aparentemente ela não está conseguindo nem fazer luz ali. Esse papel de iluminação acaba sobrando para a druida do grupo. Está bem aqui na tela, Aquiles. Ela não é tão boa assim, ela tem muitas dúvidas sobre a capacidade dela, mas cai sob a responsabilidade dela, pelo menos, iluminar o local. After they're discovered by Jared, the team is split up into separate rooms. Pike attempts to reach the Everlight through prayer and meditation, but is unable to. Beleza. O grupo, a tentativa deles de tentarem fugir da prisão domiciliar é descoberta pelos guardas e eles acabam sendo separados. Enquanto isso, a clériga aqui, ela tenta uma conexão com a deusa dela, só que ela não consegue. The undead wraiths sent by Delilah attack the guards watching over the Vox team, killing most of them before Keyleth can create bright sunlight to defeat the remaining wraiths. Afterwards, Jared agrees to let the team go as they promise to go after those responsible for killing his guards. Pike. Beleza. Todo o papel, né, de lutar com aquelas sombras, né, acaba sendo uma luta muito difícil, né, e resta para a druida do grupo conseguir produzir uma luz solar, né, uma luz que acaba com as sombras, né? E no último segundo ela consegue fazer isso. Só que isso era o papel da clériga, né? Da clériga. E ela acaba deixando o grupo, ela vai numa quest solitária para recuperar a sua conexão com a divindade dela, que é a Everlight. Pike leaves the group to visit the temple in hopes of regaining her connection with the Everlight. Episode 5, Faith's Journey. Before escaping Iman, Vox Machina sneaks into Gilmore's glorious goods to gather supplies, but they are caught by Sean, who gives them holy water to help fight vampires. The team then starts. Beleza. Uma parte do grupo, elas vão até uma loja bem conhecida lá, e eles tentam pegar alguns recursos, roubar alguns recursos, na verdade, do vendedor, que seja útil para enfrentar os vilões. O mercador, ele descobre isso, ele vende muitos itens mágicos e tudo mais, então o cara tem uma puta segurança. Ele, só pela amizade que eles têm com eles, ele dá um único frasco
de água benta para conseguir enfrentar vampiros. E deixa eles embora. E eles partem na jornada com uma carruagem que eles roubaram. Starts the journey riding a stolen horse cart. While on the cart, Keyleth tries to decipher Delilah's book and comes to the conclusion that the Briarwoods are planning to do something with the ziggurat, a triangle temple. The team is attacked the deeper they get into the woods on the way to Whitestone, and they lose all of their supplies that they got from Gilmore's. The creature sent by Delilah also managed to get her book back and return it to her. Beleza. Dá tudo errado, né, no caminho, né? Eles são atacados no portos certos ali dos Briarwood. Eles conseguem derrotar as criaturas, só que no processo eles acabam perdendo, né, os itens, todos os recursos que eles tinham pego para conseguir enfrentar os inimigos. Eles acabam perdendo e ainda perdem o livro que era importante para a Adelaida, né? Sim, e antes disso, no livro, eles descobrem que vai ser realizada uma espécie de ritual utilizando um templo que tem na cidade para onde eles estão indo. With her book returned, Delilah and Silas discussed refining the ritual with Byron Anders and Kyrian Stonefell. Pike is welcomed warmly by the cleric at the temple after explaining how she is trying to reconnect with the Everlight. And then, when Vox Machina arrives in Whitestone, they are in search of the keeper Yenin, as she knows what to do regarding the Briarwoods. As the team ventures further into the city, they Beleza. A história continua com a clériga chegando no templo dela para conseguir a reconexão com a divindade. E, enquanto isso, o resto do grupo chega na cidade que está sendo dominada pelos Briarwood, né? Uma coisa que eu não comentei é que o Percy, esse personagem aqui, que é de cabelo branco, a família dele que era dona da cidade, né? Os nobres que cuidavam desse local, né? Eles foram mortos, os Briarwood, sobrou os Briarwood esse papel. Só que mudou bastante, né, o ritual. must dodge guards and snow giants. Percy notices the sun tree is strung up with corpses of the Briarwood dinner guests dressed up as the Vox Machina members. Episode 6, Spark. Beleza, termina o episódio com eles desviando de guardas, e se esgueirando por dentro da cidade. Eles notam um sinal, um aviso bem claro sobre a morte deles, onde os Briarwood convidaram algumas pessoas para jantar com eles, pessoas da cidade. Eles mataram essas pessoas e os vestiram com as mesmas roupas e cabelos do grupo dos protagonistas. Um aviso sobre o que vai acontecer com eles. Spark of Rebellion. Vox Machina finds Whitestone's holy leader, Keeper Yenin, who updates them on all the happenings in Whitestone since the Briarwoods took over, making everyone's life a living hell. The team goes in search of the rebel leader, Archibald Desney, and soon find out that they have to stage a prison break because he is being held in a prison. At the Temple of Everlight, Pike continues trying to find her deity but is unsuccessful. The team manages to find Archie. Scanlan is captured by Stonefell but escapes. Percy confronts Stonefell after going after him and then kills him to take his vengeance. Stonefell's name disappears after Percy kills him. Beleza. Um dos lacaios lá do Briarwood é derrotado, né? Morto, né? Bem dizer, pelo Percy, e mostra que o Percy ele tem algum tipo de envolvimento com uma coisa sombria, ele fez algum tipo de pacto, aparentemente, né? E tanto nos frames atrás, né? Mostra que a arma que o Percy usa tem nomes das pessoas que ele busca vingança. E exatamente quando ele mata esse cara, o Stonefell, o nome desaparece da arma. Vax isn't happy with Percy because he put the mission in danger by going after Stonefell. Archie tells Percy that his sister is still alive. Episode 7, Scan. Aí termina o episódio com uma revelação do Percy. Ele achava que todos os membros da família dele tinham morrido, mas na verdade um dos amigos dele da cidade revela que a irmã dele sobreviveu. Anbo. There is a flashback to a time when Anders tutored Percy and Cassandra, which gives some insight as to how he grew to hate their parents. Back to the present, Percy tells the team about his life shortly after he escaped the Briarwoods. It is during this time he created the gun and is wreathed in black smoke. Keyleth communes with the sun. Tem mais flashbacks da história do Percy,
onde ele mostra o que aconteceu depois que ele fugiu, né, do ataque contra a família dele, e ele fez a primeira arma dele, e também a primeira vez que ele teve contato com essa energia sombria que ele tem. Country and receives a vision of necromantic magic in its roots. Vox Machina makes their attempt to A druida, ela vê uma conexão com a árvore e está mostrado que tem traços de magia necromântica na árvore. save Cassandra, which involves Scanlan volunteering himself as a distraction. Scanlan sneaks into the window of the Wittmeyer property, leading to him running through the house and causing nothing but sheer mayhem. Scanlan ends up on the roof against the Duke, who corners him, but he manages to escape. The team makes their way to find where Cassandra. Beleza. O Scanlan, que é o bardo do grupo, ele faz um plano onde, tipo, todo o grupo vai entrar para um local e ele vai ser a enorme distração. Só que acaba não dando certo o plano dele, e ele acaba tendo que fugir, quase morre no processo. Porém, ele tem sucesso na escapatória. Cassandra is being held. Percy finds Anders in his study, and that is actually where he has Cassandra the whole entire time. Percy threatens to shoot him with his gun, but Anders slits Cassandra's throat, leaving her to bleed out. Episode 8, A Silver Tongue. Beleza, e o episódio termina com o antigo professor do Percy, ele pegando a irmã dele e na sua garganta em sua frente. E acaba o episódio por aí. We pick up with Pike in the middle of a ritual in the Temple of Everlight. She fails to contact her deity, but decides to continue even after the pleading of the head cleric for her to stop. In Whitestone, Keyleth and Vax run to save Cassandra and are. Beleza. A clériga, ela tá nas tentativas dela de tentar se reconectar com a divindade, e no finalzinho ela consegue. Enquanto isso, os aventureiros, eles estão tentando ajudar a irmã do Percy. Successful. Anders escapes into a darkened library and uses his silver tongue to command several suits of armor to defend him against Percy's attacks. Switching back to the temple with Pike, she is caught again by thorns of darkness and is pulled through to the other side where she is confronted by the Everlight. Back with Anders, he uses. Beleza. Continua ali o arco da Pike, né, da clériga, dela tentar se conectar de volta com a Everlight, e ela começa a tomar um esporro da divindade. Enquanto isso, tá tendo uma luta contra o antigo professor do Percy. Ele começa a invocar, atrair armaduras e outras magias para derrotar os aventureiros. Uses his silver tongue to control everyone but Percy, and they attack him. Percy manages to kill Anders, freeing the rest of the team from his hold. Cassandra and Percy finally have a moment to get caught up with one another. He apologizes for leaving her, and she tells him how the Briarwoods kept her alive as a figurehead, but she's been working as a double agent for the Resistance. Beleza. O Percy, ele consegue derrotar o antigo professor dele, porque todos os outros colegas dele tinham sido passados por uma espécie de controle mental, então só restava matar o controlador, né? Ele se reconecta com a irmã dele, e a irmã dele revela que os Briarwood mantiveram ela viva para ser como se fosse um figurão, né? Para mostrar que a família que mandava na cidade ainda tem a irmã dela e ela está do lado deles, né? Mas na verdade ela tem trabalhado como uma agente dupla para a resistência. After finding the chart used for the solstice, Keyleth writes the Del Rollo crest in the sky, which prompts Lady Briarwood to kill her steward for use in necromantic ritual to raise more for her army of the dead. Meanwhile, with Pike in the temple, she explains how she is struggling with what she believes is right. The Everlight tells her that she must be truthful with herself and that any path can be a holy one, and she must choose what that is for her. Beleza. Enquanto isso, os Briarwood eles começam a invocar mais mortos-vivos para o exército deles. E a Pike, nossa clériga, ela tem uma mensagem da deusa dela, que ela diz: eu estou tendo muitos problemas. Eu sempre, como ela é uma clériga do bem e tudo mais, e o grupo deles é um grupo muito caótico, ela fica sempre em dúvida em tomar a decisão do que seria a ver
com a lealdade que ela tem com a deusa e o que seria bom para os amigos dela. E aí a deusa dela fala que, olha, você deve escolher o caminho que você achar o certo. E qualquer caminho que você escolher é um caminho divino. Back to Whitestone, the city is under full-fledged attack by the undead. Episode 9. Beleza, e termina o episódio com os aventureiros se encarando com um exército enorme de mortos-vivos. The Tide of Bone. There's a flashback to how Silas and Delilah Briarwood became who we know them as. Silas was dying, so Delilah went out searching for a way to save her husband. She finds the Book of Necromancy, which allows her to bring Silas back, but he is subsequently turned into a vampire as a result. In the present day, Vox Machina and the rest of the Whitestone villagers try to fend off the undead. Vex tells everyone to escape and regroup at the Sun Tree, but as they do, they run into even more undead and the Duke, who is still after Scanlan. Archie is murdered by him, with everyone cornered. Beleza. A situação vai apertando, porque os exércitos de mortos-vivos estão chegando mais perto. E ainda tem um dos capangas principais dos Briarwood, que está comandando o exército. Tem um gigante morto-vivo também, então tá muito difícil a situação. Caleb ends up summoning power to freeze a bunch of the undead, allowing the rest of the team to escape to the Sun Tree. Once at the Sun Tree, they continue to hold off the dead, but as things get dire, Vax tells Caleb that he loves her. Pike shows up. Beleza. É nesse processo ali, né, tem uma revelação que o Vex, né, é um dos personagens ali, ele diz a druida que ele ama. Talvez num desses últimos momentos, né, ele resolve contar isso. In her astral form at the very last moment to help defeat the undead and heal Scanlan's arm. Leaving the rebels to deal with the Duke and the remaining undead. No último segundo, né, eles têm uma ajuda no qual a clériga, ela mesmo de longe, né, ela manda uma cena tipo Luke Skywalker, né, ela consegue fazer uma projeção astral com todo o poder da deusa dela, e ela dizima os exércitos dos amigos e ajuda os amigos dela. Vox Machina enters the dungeon of the Briarwoods, where they find none other than Anna Ripley. Episode 10, Deaths of Deceit. Beleza. Percy is ready to kill Anna as we get a flashback to how she used to torture him and Cassandra for the Briarwoods. Beleza. É mostrado ali o Percy que uma das pessoas ali que torturava ele quando ele foi pego lá pelos Briarwood tá viva ainda. Ela foi aprisionada pelos próprios patrões dela. E o Percy, ele já ia matá-la. The team tries to plead with him to wait, as Dr. Anna Ripley may be the key to helping them find the Briarwoods. The team then presses Percy about the smoke that seems to consume him before he pulls the trigger of his gun. Pike tries to find out the cause and determines it is a demon. During the interrogation of Dr. Ripley. Beleza. Os aventureiros, eles decidem se trabalhar juntos para impedir que o Percy mate a doutora Anna Ripley, que ela pode ser a chave para conseguir encontrar os Briarwood. E ele acaba cedendo no final. E, enquanto isso, a clériga, ela faz fosse uma investigação sobrenatural sobre o que aflige o Percy. E é mostrado que tem uma presença demoníaca junto com ele. She tells them about the Briarwood's ultimate goals and how she objected to them, which led to her imprisonment. She also informs the team that the ziggurat is under the castle where they must go. The group is attacked again by undead. Beleza. A doutora Anna Ripley, ela revela que ela foi presa pelos Briarwood justamente porque ela não concordava com os objetivos finais deles, que era fazer esse ritual, né, embaixo da cidade, provavelmente acabaria com toda a vida dele. While making their way toward the ziggurat, but the team finally makes it to the refinery. Cassandra's name appears on Percy's gun, which prompts him to finally notice that his sister is standing on the opposite side of the doorway. Vax manages to... Beleza. O que acontece, né? Outra revelação, outro plot twist, onde o nome da irmã do Percy, a Cassandra, ela é revelado na arma dele. O que só acontece contra inimigos diretos contra a própria família.
Isso revela que, na verdade, a Cassandra, ela sempre esteve trabalhando com os Briarwood. Ela nunca foi agente dupla. Slip under the glass before it closes. The Briarwoods finally appear, revealing that Cassandra was always under their control, and now Vax will be too. Beleza. O Vex, né, um dos personagens, tenta fugir, mas não é o suficiente. Os Briarwood pegam ele e os controlam mentalmente. E mostram que a Cassandra está sendo controlada, assim como o Vex agora. Meanwhile, the group is left to deal with not burned alive in acid as levels of it rise in the room. A distraught Percy finally snaps out of it in time to figure out how to save them, and the team survives. Episode 11, Whispers at the Ziggurat. Lady Briarwood prepares. Beleza. Depois que é revelado que a irmã está trabalhando lá e o outro aventureiro ele foi controlado mentalmente, eles ficam presos num local que é uma armadilha, né, uma death trap ali de ácido, e eles têm que resolver aquele puzzle para conseguir fugir dali. No finalzinho, eles conseguem fazer isso e seguem em frente em busca dos Briarwood. Prepares for a ritual at the Ziggurat, while the team plans a rescue for Cassandra and Vax. Dr. Ripley gets away, which leads to Percy having a fight with himself, or really more so the Orthrax that's controlling him. The team take on the Briarwoods, which leads to several different battles going on at the same time. Beleza. Aí é começada a batalha final, né? A doutora Anna Ripley, ela consegue fugir. O Percy, ele se vê num conflito entre o que deveria fazer, mas acaba que eles chegam até os Briarwood, porque está começando a fazer o ritual, e aí começa uma sequência de diferentes batalhas acontecendo ao mesmo tempo. Keyleth is unsure what to do, but finally decides to reach out to the roots of the Sun Tree to ask for help. She then creates sunlight, which allows them to defeat Silas. Meanwhile, Beleza. Lembrando, né, que pelo menos tem a Delilah e tem o Silas Briarwood, né, dois vilões principais. O Silas, ele é uma espécie de vampiro, pelo menos, ou um morto-vivo, né? A nossa druida, ela, com muita dúvida do que fazer, ela finalmente decide buscar energia da natureza advinda daquela árvore, aquela árvore enorme que vocês já viram anteriormente. Ela junta toda essa energia, ela consegue produzir uma luz, né, uma luz do sol, né, verdadeira, lá no subterrâneo, enquanto que o Bárbaro segura o Silas e para que ele seja derrotado finalmente. Delilah enters the temple and calls out to the Whispered One, asking him to honor her service and their deal. Percy shoots at Delilah while still possessed by the Orthrax. Keyleth jumps in front of the necromantic spell Delilah hurls at Vex, and Beleza. Depois que Silas é derrotado, só sobra a Delilah, né? Aí tem um confronto do Percy contra a Delilah. Ele quase consegue derrotá-la, só que tá muito difícil. No processo, a Delilah, ela conjura uma magia muito forte, que era para ser mirada nessa personagem aqui, a Vax. É Vax, né? Se não me engano o nome dela, né? Que é a nossa. É uma Ranger, né? Ela é ser acertada pela magia, só que a druida, ela salva ela no último segundo, usando seu próprio corpo como escudo, e quase morre no processo. nearly dies from doing so. A robed skeleton figure appears on the altar, and green lightning shoots up through the ziggurat into the roots of the sun tree across white stone before it flickers out. Beleza, o ritual ele tá quase sendo completado. E a Delilah, ela tinha um trato com uma criatura de outro plano, e ela consegue começar o ritual, ela lembra essa criatura de que o acordo deve ser cumprido, porque ela já cumpriu o lado dela, né? Aí acontece todo esse evento cataclísmico. The figure then disappears, leaving a spinning orb that crackles with purple lightning. Meanwhile, Percy finally hits Delilah with a shot from his gun, but she is not killed by her wounds. Pike tries to save Keyleth, but her astral projection suddenly evaporates, leaving Vax to act quickly to save Keyleth. Keyleth, a nossa druida, ela tá na beira da morte, e quando a clériga ela se aproxima para tentar ajudar, para curar de alguma maneira, a conexão astral dela é cortada nesse último segundo, e ela não consegue salvar a druida.
deixando para a patrulheira resolver o problema. Episode 12. Assim, a Delilah, ela finalmente é morta ali, né? Só que, antes disso, é revelado aqui que aquela entidade que a Delilah tinha conectado, ela deixou esse orbe preto com energia roxa, de choque roxo, que é um mistério. The darkness within. Scanlan realizes the spinning orb prevents magic from working, so the group moves Keyleth to the refinery, but her condition continues to worsen. Beleza, é revelado que o orbe ali mágico, ele funciona como se fosse uma zona de anti-magia, né? Nada de mágico funciona em volta dali. Então a gente tem que tirar a dúvida dali para ser curada em outro local. Só que a condição dela tá piorando cada vez mais. Vax, with Scanlan's help, uses Keyleth's herbs to save her the same way she saved Cassandra. Percy is still in battle with the... Beleza. E a druida, ela é salva no finalzinho, onde os outros aventureiros, eles lembram que ela tem umas ervas mágicas, eles trabalham juntos, né, magicamente, e conseguem fazer o remédio que ela precisava, e ela salva no último segundo. E, para terminar, tem uma batalha, vamos assim dizer, contra o próprio Percy, e agora está sendo quase totalmente controlado pela criatura que ele tinha um acordo, que é o Ortax. The Orthrax, who is set on getting the revenge it was promised against Delilah, who tells Cassandra she was abandoned by the Whispered One. Percy threatens Delilah again and is overtaken by the Orthrax. The team battles Percy as he tries to hold off the Orthrax. He eventually breaks the demon's hold by shooting his own hand. Cassandra is the one to kill Delilah, stating she couldn't forgive her, but she's glad that Percy could. Scanlan throws Percy's gun into the acid, revealing that the Orthrax was still possessing it. Beleza. Eles, aparentemente, o Percy ele tinha conseguido quebrar a conexão com o Orthrax, né? Ele tá sendo quase totalmente controlado. E o jeito dele de resolver o negócio é atirar na própria palma da mão. Isso causa que a conexão seja quebrada, né? A Adelaide ainda estava viva. E quem dá o golpe final nela é a própria irmã do Percy, que tinha parado de ser controlada, né? Depois que aparentemente o Orthrax tinha parado de possuir o Percy, eles têm dúvida a respeito do que se ainda estava tendo algum controle ou não. Então, o Scanlan, que é o bardo, ele pega a arma do Percy e joga naquela poça de ácido de que eles tinham fugido anteriormente. E é revelado, né, que o Orthrax ainda estava possuindo a arma. Então, talvez tenha sido uma decisão muito esperta, porque o demônio voltaria. Cassandra stays to lead the people of Whitestone. Keyleth tells Vax she isn't in a place to return his love right now, and everyone is unaware of the spinning orb killing one of the holy men Yenin sent to check it out. Beleza. Volta, né, o amor do Vex com a Keyleth, né? Ele fala sobre o que ele tinha contado, né? Aqueles últimos momentos que estavam nos últimos vivos, né? Ele fala que a ama e tudo mais. E a Keyleth diz que ela não está preparada para alguma coisa assim, para conseguir devolver esse amor para ele. Aí fica um negócio tipo, vamos continuar sendo amigo, né? Por enquanto. O que acontece, né, o gancho assim, para essa outra temporada é que esse orbe mágico que aparece, né, que aquela entidade mostra aí, né, ele ainda está agindo e está realizando alguma espécie de magia, uma coisa assim. Tanto que um dos NPCs ele vai investigar o orbe e ele é tipo sugado pela parada. Só que os aventureiros, os protagonistas, eles não têm ideia do que está acontecendo. And at the very end, Sovereign cedes power to the council, and as our heroes return to Iman, they look up into the sky as 4 massive dragons appear flying toward the palace. And there you have it. Beleza. E termina a temporada com esse gancho enorme, onde o soberano, né, ele volta a comandar todo o reino, né? Ele agradece pelos trabalhos do grupo, né? O grupo Vox Machina, né? O nome do desenho é A Lenda de Vox Machina, que é o nome desse grupo. E termina com esse gancho enorme, onde 4 enormes dragões estão voando em direção ao castelo. E assim termina a primeira temporada de A Lenda de Vox Machina. Eu não lembrava, né, exatamente tudo o que acontecia. Foi bom, né, fazer esse recap
né? O corte vai estar depois no canal, né? Bom, e é isso, né, gente? É isso, gente. Agora vamos partir aqui